É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, vejam o texto de apoio desta pré-aula que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Os irmãos sabem que a nossa proposta não é repetir os tópicos da revista, mas dentro do assunto da revista trazer subsídios complementares. E esta exposição que nós fazemos aqui é baseada no texto que nós preparamos para esta lição e que está lá publicado no site do portal Escola Dominical. Além deste nosso texto, nós disponibilizamos mais 4 textos de apoio da lição no site do portal Escola Dominical, onde os irmãos vão encontrar videoaulas, textos de apoio e slides de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Nós colocamos links todos os dias de dezenas de textos de apoio, de slides, de videoaulas, de lições de todas as faixas etárias. O irmão não precisa ficar procurando na internet aí o que tem da lição da Escola Dominical. É só ir ali às redes sociais do portal Escola Dominical que o irmão vai encontrar ali mastigadinho, todo dia, links de videoaulas, slides e textos de apoio, além de outras notícias interessantes para a Escola Bíblica Dominical. Se tiver alguma pergunta, coloca aí e poste na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Cadastre-se no site e faça a sua pergunta. Durante a semana também nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, que são os textos sugeridos na lição da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá tirar e elucidar as últimas dúvidas. Mas não deixe de comparecer à sua Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza. E hoje nós estamos terminando o 4º trimestre de 2017. Mais um ano letivo da Escola Dominical termina. E nós queremos agradecer a Deus por termos tido vida, saúde e liberdade para podermos juntos estudar a Palavra de Deus. Mais um ano se finda e eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam durante todo este ano de 2017. Um ano difícil, um ano de muitas dificuldades, principalmente na área econômico-financeira, mas chegamos até aqui. Queremos desejar aos irmãos um feliz ano de 2018. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós tenhamos um feliz ano novo. Feliz ano novo, feliz 2018 para todos os irmãos. Nesta última lição, a lição de número 14, ou 14, né, eu prefiro 14 porque é um português mais castiço. 14, como dizia meu finado pai, é um galicismo, né? É uma palavra vinda do francês. 14, né? Eu prefiro 14. Nós estaremos estudando a lição Vivendo com a Mente de Cristo, é o título da lição. Nós estamos nesse trimestre estudando o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening, diretor da Faculdade Refidim, que é a Escola Teológica das Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. Vivendo com a mente de Cristo.
Nós estamos terminando o ano e este é um tema muito importante para nós pensarmos e meditarmos e refletirmos à luz da palavra de Deus diante da passagem do ano. A passagem do ano nós sempre pensamos no que fizemos e projetamos o que vai fazer. O tempo, o calendário é uma criação humana, mas é importante ter o calendário. Os psicólogos, antropólogos, sociólogos mostram da grande importância do calendário para que nós possamos organizar a nossa vida e para que nós tenhamos, nessa passagem de ano, uma reflexão. Lembrando que a salvação, e nós estamos terminando esse bloco, estudamos todos os atos do processo da salvação, estudamos na lição passada a respeito da glorificação, que é o último ato, mas agora, sabendo que a salvação, como salvos, nós temos que viver com a mente de Cristo. Nós temos uma novidade de vida, né? Paulo, ele diz lá em Romanos, no capítulo 6, o versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então nós temos uma vida nova. É a vida em Cristo Jesus. A vida verdadeira. Jesus disse que quem creu nele passou da morte, que era a separação de Deus, para a vida, que é a comunhão com Deus. Esta é a vida nova que nós vivemos. Esta é a vida eterna que nós vivemos. Isto é salvação. Salvação é a vida. É Jesus tirando os nossos pecados para que nós vivamos para Ele e com Ele para sempre. Hoje nós somos filhos de Deus. Nós morremos para o mundo e agora andamos em novidade de vida. Não estamos mais sujeitos ao poder do pecado, não estamos mais sujeitos ao corpo do pecado, mas ainda não fomos glorificados. Estamos esperando a glorificação, esperando ter o mesmo corpo glorioso que Jesus teve quando ressurgiu dos mortos. Mas enquanto isto não acontece, nós temos que viver com a mente de Cristo. E o que é viver com a mente de Cristo? O que significa esta vida com a mente de Cristo? É o tema da nossa lição de hoje. Nós temos a mente de Cristo. O salvo tem a mente de Cristo. A lição, o título da lição foi tirado do que Paulo diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16. Vamos ler o 14 até o 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então os irmãos percebem que em 1 aos Coríntios, Paulo fala do homem natural e do homem espiritual. Este homem natural é o homem do pecado. É o homem não salvo. É o homem perdido. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo. É aquele que tem a vida nova, a novidade de vida. Este homem espiritual, diz Paulo,
ele tem a mente de Cristo. Então, vivendo com a mente de Cristo é a vida do salvo. Quem tem a mente de Cristo é o salvo, aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu e se apropriou da fé salvadora, que se arrependeu dos seus pecados, que se converteu, que nasceu de novo, que foi justificado, que teve seus pecados perdoados, que foi adotado como filho de Deus, separado do pecado, e agora vive com a mente de Cristo, vivendo separado do pecado, esperando o momento em que ele será glorificado. Então, viver com a mente de Cristo é algo que só o salvo pode viver. Só aquele que recebeu o Espírito de Deus na sua vida. Só aquele que foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E por isso se arrependeu dos seus pecados. E nasceu de novo. E se converteu. Jesus já dizia para Nicodemos que o salvo, ele é nascido do Espírito. Lá em João, no capítulo 3, Jesus disse, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o salvo, ele é nascido do Espírito. Veja bem, que ele foi convencido pelo Espírito Santo. Ele se arrepende dos seus pecados. E aí ele é regenerado. Quem regenera, quem gera este novo homem? É o Espírito Santo. O Espírito Santo faz nascer este novo homem, faz gerar este novo homem pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Cristo é a palavra, as fiéis testemunhas da palavra, é o verbo que se fez carne. É por isso que Jesus é a vida. É ele quem dá esta nova vida. O que diz o apóstolo João lá no começo do seu evangelho? Nele, capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9 ele ainda diz, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Então Jesus é a vida. Ele, tirando os pecados do homem, ele faz com que o homem entre em comunhão com Deus. E aí nós temos uma nova vida. Jesus diz, eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. Não é? Lá em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta é a vida abundante que Deus nos promete. É a retirada dos pecados e a volta da nossa comunhão com Deus. Nós nascemos de novo. O nosso espírito que estava sem função, desativado, ele é transformado em... Ele é reativado, porque o pecado é tirado e ele faz a nossa ligação com Deus. Esta é a vida que Jesus promete. E isto é um nascimento do Espírito. É interessante vermos isso, porque na nossa declaração de fé, lá no capítulo 10, no item 2, a página 111, a declaração de fé da CGADB diz assim: a salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. E ele cita
1 de Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, nós vemos com muita clareza que esta novidade de vida, esta vida com a mente de Cristo, é fruto de um renascimento, do nascer de novo espiritual. Não é algo da nossa mente. Eu tive um professor, quando eu estava no meu tempo segundo grau, hoje ensino médio, que era crente. E ele dizia que a questão de salvação é uma questão de inteligência. Ele dizia assim, quem é inteligente aceita Jesus, crê em Jesus, porque ele vai ter que optar entre uma vida eterna e um tormento eterno. Então, é uma questão de inteligência. E eu dizia para o professor, então muita gente é burra, né? Porque não é uma questão de inteligência, mas uma questão espiritual. Não é pelo nosso intelecto que nós somos salvos. Nós somos salvos pelo convencimento do Espírito Santo. Nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, reconhecemos que Jesus é o Salvador pela revelação do Espírito Santo. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça salvadora, esta graça preveniente, que nós já falamos aqui ao longo do trimestre. Deus, sem que o homem mereça, quer salvar o homem e permite ao homem que espiritualmente ele possa ser convencido pelo Espírito Santo. O livre-arbítrio não foi anulado. Ele ainda existe nesta capacidade de escolha ou não. Mas essa escolha não é feita pela mente humana. Esta escolha é feita pela ação do Espírito Santo, pela palavra de Deus, que é a revelação de Deus ao homem. É assim que se dá a salvação. E eu preciso ter a mente de Cristo. Não posso ter a minha mente, porque a minha mente não tem condições de ver da necessidade da salvação. Não é por uma questão de mente, não é uma questão de inteligência, é uma questão espiritual. E sabem por que não é uma condição de mente, não é uma condição de raciocínio, de lógica? Porque as coisas de Deus são incompreensíveis para o homem. Lá o profeta Isaías nos ensina, Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Aliás, eu vou ler o 7 também. Aliás, vou ler o 6, do 6 em diante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, o homem não tem como entender a Deus. Não é possível o homem entender a Deus. Porque os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, estão além da nossa possibilidade de imaginação. Não há como nós sequer imaginarmos as coisas de Deus. Porque ele diz que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Quando você vê hoje, por exemplo, está um dia bonito aqui, um dia claro, céu azul, só que não é o céu que é azul, é a Terra. E Yuri Gagarin, o primeiro astronauta a dar uma volta em torno da Terra, ele disse pelo rádio,
A terra é azul. Então o que você vê aqui é a terra. Você não consegue ver o céu. E a Bíblia diz que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os caminhos e os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos caminhos e pensamentos. Então não tem como eu entender a Deus e entender a salvação e querer compreender as coisas de Deus, e a salvação tem origem em Deus, é coisa de Deus. Não há como fazer isso. É por isso que a minha mente é incapaz de me fazer ser salvo. Aliás, o profeta, ele diz, e por isso que eu li os versículos 6 e 7, Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe-o ir para o seu caminho e o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Se Deus não convida, e não diz que Deus está pronto para perdoar, se você se converter, você jamais se converteria, porque o homem é mau nos seus pensamentos, e os seus pensamentos só o levam a pecar, e a lógica humana só o leva a pecar, porque o homem está perdido, o homem está decaído. Por isso, amados irmãos, não é uma questão de inteligência, não é uma questão de lógica humana. A salvação, ela foi revelada para nós, e nós devemos apenas crer. Deus não é para ser entendido nem compreendido, é ser crido. O Senhor quer salvar, e é possível que todo homem se salva. Deus não escolheu previamente uns para ser salvos, outros previamente para ser condenados. Ele diz, deixe o ímpio o seu caminho, injusto o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Se ele crer, e ele buscar a Deus, e se arrepender dos seus pecados, e se converter, ele será perdoado. Se ele não crer, se ele desconfiar de Deus, ele ficará perdido. Eu me lembro do Peregrino de John Bunyan, lá no capítulo 2 do livro Peregrino de John Bunyan, quando o cristão ele entra no pântano da desconfiança. Ele estava ao lado de Flexível, que tinha resolvido ir com ele para a cidade celeste, sair da cidade da destruição e ir para a cidade celestial. Mas quando eles vão no pântano, Flexível não passa pelo pântano da desconfiança. Volta e retorna para a cidade da destruição. Mas cristão é ajudado por auxílio que o tira ali daquele pântano da desconfiança. A desconfiança nos impede de marchar para o céu. Mas o que é mente? Se eu tenho que ter a mente de Cristo, o que é mente? Essa palavra aqui que aparece uma única vez no Novo Testamento, essa palavra grega, né, traduzida por mente aqui, pela única vez que ela aparece traduzida por mente, é nous. Nous é a palavra grega que quer dizer raciocínio, razão. Né? A mente é a sede do nosso intelecto, dos nossos pensamentos, da nossa sensibilidade, do nosso sentimento e da nossa vontade. Então a mente é a sede dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade. Em outras palavras, a mente é a alma. Porque a alma é a nossa individualidade. E quais são as faculdades da alma? Raciocínio, intelecto, a razão, intelecto, pensamento. A sensibilidade, os sentimentos e as emoções. E a vontade. Deus, quando criou o homem com razão, criou o homem com sentimentos e criou o homem com vontade. Isso é a mente. Viver com a mente de Cristo é viver com os pensamentos de Cristo. É viver com os sentimentos de Cristo. É viver com a vontade de Cristo.
sentimento, intelecto e vontade. Quando Deus criou o homem, irmãos, ele criou o homem com essas três faculdades, porque ele criou a alma do homem. A Bíblia diz que quando Deus soprou nas narinas de Adão, Adão foi feito alma vivente. Então, ele foi criado a alma de Adão, foi criada a alma de Adão, e Adão passou a ter intelecto, passou a ter sentimentos e passou a ter vontade. E nós vemos isso na criação. Quando Deus chama o homem e diz: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus mostrava ao homem que ele tinha vontade, que ele tinha o livre arbítrio. Ele podia escolher entre servir a Deus ou não. Escolher entre crer em Deus ou não. Mas não é só isso. Deus depois chamou Adão e trouxe até Adão os animais para que ele desse nome aos animais. E aí então Adão descobriu que ele tinha razão, raciocínio, intelecto, pensamento. Ele podia criar nomes. E ele era diferente dos outros seres porque o ato de dar nome demonstrava que ele era dominador sobre a criação terrena. E o que distingue o homem dos demais seres terrenos? O intelecto. Como dizia Aristóteles, o homem é um animal racional. A diferença específica, a distinção entre o homem e os demais seres é a razão. Mas quando Adão terminou de dar nome aos animais, ele viu que estava só. Ele descobriu que ele tinha um sentimento. Ele passou a sentir a solidão. Então Deus imediatamente lhe dá um profundo sono para resolver este problema. Mas ele descobre que ele tinha sentimentos. Então, quando ele acorda, ele toma para si Eva, que havia sido criada, e aí nós temos um outro sentimento, que é o sentimento do amor. O amor conjugal. Então, na criação nós vemos que Deus deu ao homem tanto a vontade, quanto o intelecto, quanto a sensibilidade. Isto é a mente. Agora, o homem, quando ele foi criado para viver com Deus, em comunhão com Deus. E ao ter comunhão com Deus, isto nos mostra que o intelecto, a sensibilidade e a vontade, elas só funcionariam se estivessem em conexão com Deus. O homem só atingiria o seu propósito. O homem só teria sucesso se estivesse em comunhão com Deus. Veja bem que, para Deus dar nome aos animais, Deus precisou trazer os animais até Adão e dizer para ele dar nome. Ou seja, Adão precisava de Deus para exercer convenientemente o seu intelecto. O homem só percebeu que estava só e teve o seu sentimento de solidão depois que pôs nome aos animais, porque Deus os havia trazido. E ele então, quando se sentiu só, Deus imediatamente lhe deu um sono. Porque os sentimentos tinham que ser exercidos na dependência de Deus. E o próprio Deus disse a Adão que ele não poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então a vontade tinha que ser exercida na dependência e obediência a Deus. Então o homem, ele tinha comunhão com Deus e por isso ele podia exercer plenamente a sua vontade, a sua sensibilidade e o seu intelecto. Mas o homem pecou. O homem pecou. E ao pecar, a sua mente ficou
prejudicada, sua alma ficou escravizada pelo pecado. E o homem perdeu a luz divina. A luz divina, que era esta comunhão que ele tinha com Deus. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há neles trevas nenhumas. A mente do homem era iluminada por Deus. Tanto o seu intelecto, quanto os seus sentimentos, quanto a sua vontade eram iluminados por Deus. Mas, quando o homem peca, ele perde esta iluminação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O homem ficou cego espiritualmente. Por quê? Porque ele entrou nas trevas. Ao perder o contato com Deus, a sua mente perdeu a iluminação divina. Porque a mente do homem precisava da luz divina para funcionar corretamente o seu intelecto, o seu sentimento e a sua vontade. Mas agora, com o pecado separado de Deus, o Deus deste século, o diabo, o maligno, ele cega o entendimento dos incrédulos. Os homens que não creram em Deus, porque quem são os incrédulos? Não vá pensar aqui como seguidor da doutrina da predestinação incondicional. Incrédulo é aquele que não crê. E a Bíblia diz que todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo. Como o primeiro casal não creu em Deus e creu no diabo, se tornou incrédulo. E todos nós temos essa natureza pecaminosa incrédula. E por isso nós temos a nossa mente cega. Lá no episódio da cura do cego de nascença, lá em João, capítulo 9, versículo 39, Jesus diz assim: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Veja bem, Jesus veio tirar esta cegueira espiritual. Por isso que Paulo diz aqui que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam, não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus, que é a imagem de Deus, portanto, este homem iluminado por Deus, porque Jesus não pecou, então ele tinha a iluminação divina, a sua mente é a mente de Cristo, igual à mente do primeiro Adão, iluminada por Deus e que tem vontade, intelecto e sentimento na dependência de Deus. Esta mente de Cristo. Jesus veio para que aqueles que não veem, vejam. É o que ele diz lá em João 9,39. E que os que veem sejam cegos. Que os que veem, os fariseus que achavam que viam, mas na verdade eles eram cegos. Então Jesus veio trazer esta iluminação, a luz do evangelho de Cristo, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que João pôde dizer: e o verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João foi salvo e ele pôde ver a glória de Deus em Jesus. Ele pôde ver o reino de Deus. É por isso que Jesus diz que quem nasce de novo, lá para Nicodemos, ele vê o reino de Deus. Lá em João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ainda lembrando do livro de John Bunyan, do Peregrino, quando ele leu a Bíblia, e ele entendeu que estava na cidade da destruição,
Ele pôde ver uma luz. Lá na boa vontade, na casa de boa vontade. E o evangelista disse, você pode ver aquela luz? Vá para lá. E de lá depois ele viu a cidade celeste. É ver a visão espiritual. E isto, para ter a mente de Cristo, tem que ser uma mente iluminada. Porque a alma, nossa mente no pecado, ela está cega, espiritualmente cega. Mas Jesus, que é a luz do mundo, ele veio iluminar a nossa mente. Trazer de volta para a dependência de Deus a nossa vontade, o nosso intelecto e a nossa sensibilidade. Viver com a mente de Cristo é voltar a ser iluminado pela palavra de Deus e passar a viver com o nosso pensamento, sendo o pensamento de Cristo, a nossa vontade sendo a vontade de Cristo, o nosso sentimento sendo o sentimento de Cristo. Jesus é a luz do mundo, né? Nós vemos lá em João 1:4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Por quê? Porque ele traz de volta Deus, que é luz, e nós passamos a depender de Deus. E aí a nossa vontade, o nosso intelecto e o nosso sentimento serão dependentes de Deus. Viver com a mente de Cristo é viver dependendo de Deus. Lá em João 8:12, Jesus disse, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Viver com a mente de Cristo é viver com a luz da vida. E quem gerou em nós este novo homem? Nós já sabemos que nós somos gerados pela palavra, a palavra de Deus. E que diz o salmista no Salmo 119, cujo tema é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina. Ela me dá iluminação. Jesus é a palavra, ele é a luz da vida. E eu agora estou iluminado. Ter a mente de Cristo é ser iluminado. Mas não é ser um espírito iluminado, como dizem os espíritas, não. Não é você que se ilumina, não. Quem traz a iluminação é Cristo, é a palavra. E agora, iluminado, eu passo a depender de Deus. E a minha vontade, e o meu sentimento, e o meu intelecto passam a depender de Deus. É bem diferente do que ensinam os espíritas, budistas e toda essa turma toda, na nova era. Eles dizem que você vai evoluindo. O homem maligno sempre fica nos seus pensamentos. É um cego espiritual. Mas quando Jesus vem morar em nós, vem a luz e nós somos iluminados. E agora, com visão espiritual, nós submetemos a nossa vontade, o nosso intelecto e a nossa sensibilidade ao Senhor. Ter a mente de Cristo, irmãos, é se transformar, é renunciar. E a salvação, veja bem, o que diz Jesus na mensagem do Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Nós já estudamos aqui. Arrependei-vos. O que é arrependimento? Lembra? É a palavra grega metanoia. Arrependimento quer dizer ir além da mente. Ir além da mente. É uma mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida.
Quando eu creio em Jesus, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu estou mudando de mente, estou abandonando a minha mente para agora assumir a mente de Cristo. Então a mente de Cristo é fruto da renúncia. Eu abro mão da minha vontade, dos meus sentimentos, do meu intelecto, da minha lógica, e passo agora a fazer a vontade de Cristo, a ter os sentimentos de Cristo e a ter os pensamentos de Cristo. É por isso que Jesus disse que para ser seu discípulo é preciso renunciar. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24, está escrito. Mateus 16 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga. E em Lucas, capítulo 14, versículo 33, está escrito: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia. Eu fui criado por Deus. Eu tenho intelecto, eu tenho sensibilidade, sentimentos e eu tenho vontade. Mas eu abro mão da minha lógica, dos meus sentimentos, da minha vontade, para agora fazer a vontade de Deus, os sentimentos de Deus, ter os sentimentos de Deus e ter os pensamentos de Deus. Isto é a salvação, isto é o arrependimento. É uma mudança de mente. Eu deixo de lado a minha mente e passo a ter agora a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo é ter os pensamentos de Cristo. Porque mente nós já vimos, é o intelecto, é a sensibilidade e é a vontade. Então, ter a mente de Cristo é ter os pensamentos de Cristo. Então, eu tenho que crer no que Deus me fala, e passar a pensar como Jesus. Eu não posso atingir os pensamentos de Deus, porque eles são mais altos que os nossos pensamentos. Mas Deus revela os seus pensamentos. Estão aqui revelados na palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia, nos orienta. E nós temos agora de viver segundo a lógica de Deus e não segundo a lógica dos homens. E nós temos um exemplo clássico na Bíblia do que é seguir a lógica dos homens. Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, a Bíblia nos fala que Pedro teve a revelação do Pai de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz: quem vós dizeis que eu sou? E Pedro, revelado pelo Pai, ele diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus então revela o mistério da igreja e depois ele revela aos discípulos que era necessário que ele fosse preso, que ele morresse e que ressuscitasse ao terceiro dia. Pedro, então, é levado pela lógica humana. Pedro, talvez envaidecido, porque Jesus, olha, o que você falou foi revelação do Pai. Pedro falou: eu recebo revelações de Deus. Quando Jesus disse que ele ia ser preso, morto e ressuscitaria, Pedro ele começa a pensar como um ser humano, na lógica humana. Não. O Messias é o rei de Israel. É aquele que vai assumir o trono de Davi. É aquele que vai reinar e todas as nações virão adorar a Deus. Não é possível que Jesus, sendo o Messias, vá ser morto, e morto ainda por quem? Pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, que são os que conhecem as Escrituras, que ensinam as Escrituras para nós.
Eles sabem como é o Messias, eles sabem quem é o Messias, eles já sabem as profecias a respeito do Messias, eles jamais matarão o Messias. Isso que Jesus está falando não tem cabimento, não tem lógica. E esse que é o perigo. Esse é o perigo de você pensar na lógica humana. Por quê? Porque o diabo conhece bem a lógica humana. E se você for se basear na lógica humana, você vai se deixar dominar pelo diabo. Você dará lugar ao diabo. E Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, o que ele escreveu? Não deixe lugar ao diabo. A lógica humana é o pensamento do homem maligno. E o que nós lemos lá, o profeta Isaías disse: deixe o ímpio os seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos. Se nós formos nos guiar pelo nosso pensamento, nós fazemos como a geração antediluviana. Olha lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o homem que a maldade, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Se nós formos nos guiar pela lógica humana, nós estamos na situação que nós estamos hoje no mundo. Hoje nunca a ciência, a tecnologia avançou tanto, nunca a razão humana teve tanto desenvolvimento. Mas olha a imoralidade, a violência, olha a multiplicação do pecado e da injustiça, porque é isso que o pensamento do homem faz, é isso que a lógica humana faz. Ela só afunda o homem no pecado, na maldade, porque o homem é decaído. Pedro se deixou levar pela lógica humana e chegou ao ponto de repreender Jesus. Mateus 16, 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E qual foi a reação de Jesus? Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Se você andar na lógica humana, você será presa de Satanás, porque o diabo conhece as coisas dos homens, mas não conhece as coisas de Deus. Ter a mente de Cristo é ter os pensamentos de Deus, ter os pensamentos de Cristo, não ficar questionando a Cristo, não ficar duvidando, não ficar querendo entender a Deus. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser crido. E aí está a arma de quem tem a mente de Cristo. Ele anda pela fé. É pela fé. Ele confia em Deus. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3, diz o seguinte: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A mente estará em paz, em comunhão com Deus. Lembra que Shalom quer dizer integridade, completude, comunhão, se você confiar em Deus. Não dá para sabermos as coisas de Deus, compreendermos as coisas de Deus, porque os caminhos de Deus estão mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, mas Deus nos revela as coisas e nós devemos crer nelas. E quando nós cremos, a nossa mente está nele. Ter a mente de Cristo é ter os pensamentos de Deus. E eu só me aproprio desses pensamentos de Deus pela fé. Eu confio naquilo que Deus diz.
Eu sei que aquilo que vai acontecer é para o meu bem. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio que é para o meu bem. Porque, como diz lá em Jeremias 23 e 20, não se... Aliás, 23 é 20... Eu aqui me enrolei aqui com a referência, não é? Mas a referência diz o seguinte, é 25, 20... Diz assim, eu vou achar daqui a pouco, mas o texto diz assim, que os pensamentos que eu tenho de vós são pensamentos de paz. É 29 e 11. É bem diferente. Jeremias 29 e 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus são de paz. E eles vêm para nós não porque nós construamos, nós não temos condição de querer entender a Deus. Mas Deus não nos revela. Nós devemos confiar nele e ele não nos revela. E como que ele faz isso? Jó, Deus naquele seu inquérito com Jó, aquelas perguntas que Jó não pôde responder, Deus fala a respeito disso. Lá em Jó, capítulo 38, versículo 36. Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu a mente? Quem a mente deu o entendimento? E é interessante que a palavra aqui para mente é uma palavra hebraica que é shekvi, que quer dizer um meteoro, uma aparição repentina. Deus está dizendo o seguinte, que ele dá para nós repentinamente o entendimento do que é necessário entender. Não adianta você querer usar aqui, gastar os seus fosfatos para poder entender o que Deus está fazendo. Quando ele quer, ele dá a mente o entendimento. Mas esse entendimento é um meteoro. É um insight divino. Porque nós não temos como compreender a Deus. Nós temos que confiar nele. Então, ter a mente de Cristo é ter os pensamentos de Cristo. E nós só podemos ter os pensamentos de Cristo confiando nele pela fé. E quando Deus quer, ele nos faz entender rapidamente o que ele quer fazer. Ter a mente de Cristo é também ter os sentimentos de Cristo. Ter os sentimentos de Cristo. E qual foi o sentimento de Cristo? Vamos lá. Quais são os sentimentos de Cristo? Lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Diz Paulo, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que sentimento nós devemos ter? O da humildade. Paulo, quando ele está escrevendo aqui, ele diz, olha, tem o mesmo sentimento que houve Jesus. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas achando-se na forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem,
humilhou-se até a morte e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que sentimento nós temos que ter, irmão? A humildade e o amor ao próximo. Jesus deu a sua vida por nós. Em obediência ao Pai, ele veio aqui, se despiu da sua glória, se esvaziou como homem assumiu a ralé da sociedade e ainda se fez maldito por nós e entregou a sua vida por nós. É esse o sentimento que nós temos. Viver com a mente de Cristo é viver com o sentimento da humildade e do amor aos próximos. Veja que Paulo diz, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. O salvo, ele vive com a mente de Cristo pensando no outro, amando o próximo, dando a sua vida pelo outro, não sendo egoísta, não sendo individualista, não querendo as coisas para si, mas se fazendo instrumento de Deus para o bem dos outros. É por isso que quem é salvo e quem vive com a mente de Cristo, pratica boas obras, faz o bem, quer o bem e faz o bem. As boas obras não salvam, mas o salvo faz boas obras. Por quê? Porque ele tem o mesmo sentimento de Jesus. Ele entrega a sua vida para fazer bem aos outros, para querer bem aos outros. Ele vive para os outros. Ele não vive mais para si. Ele vive para Deus. E a vida que ele vive, viva na vida e na fé do Filho de Deus, diz Paulo, lá em Gálatas 2:20. E é por isso que Paulo dizia que se gastava e se deixava gastar pelos coríntios, ainda que amando os coríntios cada vez mais, fosse cada vez menos amado. O amor ao próximo, a beneficência, o salvo faz o bem. Como que Pedro, na casa de Cornélio, ele sintetizou o ministério de Jesus. Ele disse, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Nós devemos fazer o bem. O salvo que tem a mente de Cristo, ele faz o bem. E a melhor coisa que nós devemos querer para o outro é a salvação. É por isso que o salvo evangeliza, é por isso que ele prega o evangelho com a sua vida e com palavras, porque ele quer o bem de todos, assim como Jesus quer. Deus quer que todos os homens se salvem, o salvo também quer que todos os homens se salvem. Então não é salvo quem quer a salvação só para si. Não é salvo aquele que não evangeliza. Não é salvo aquele que não fala de Cristo, que não vive de maneira que as pessoas vejam Cristo nele. Ter a mente de Cristo é ter os sentimentos de Cristo. E o sentimento de Cristo é o amor ao próximo, a humildade, é o fazer o bem. Mas ter a mente de Cristo é ter a vontade de Cristo. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse como nós teríamos que orar. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a orar, dizendo que nós devemos pedir que a vontade de Deus seja feita. E lá no jardim do Getsêmani, ele fez o que ele ensinou. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu
queres. Ele sacrificou a sua vontade lá no jardim do Getsemane. Ser salvo significa não fazer mais o que eu quero, mas fazer a vontade de Deus. Só é salvo quem faz a vontade de Deus. Lá em 1 de João 2:17 diz assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é que permanece para sempre? Quem tem a vida eterna. Quem tem a vida eterna? O salvo. Portanto, o salvo faz a vontade de Deus. Ter a mente de Cristo é fazer a vontade de Deus. Jesus fez a vontade de Deus. Ele mesmo disse, aqui, ele mesmo disse, lá em João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus fez a vontade de Deus. E isso já estava profetizado. Né? Jesus fez a vontade de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 8, os irmãos sabem que nos 9 primeiros capítulos do livro de Provérbios, nós temos conselhos dos pais aos filhos, e tem uma personagem nesse diálogo entre o pai e o filho que é a sabedoria. Essa personagem é um tipo de Jesus. É a sabedoria. E olha o que a sabedoria diz, que é o próprio Jesus. Provérbios capítulo 8, versículo 30. Então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E ter prazer em fazer a vontade de Deus. O salmista, no Salmo 40, no versículo 8, Davi diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aqui, esta palavra de Davi diz respeito a Jesus. Porque lá em Hebreus, ele repete, o escritor aos Hebreus, esse texto aplicando a Jesus. Jesus veio ao mundo dizendo: eis aqui vem, ó Pai, para fazer a tua vontade. Então, aqui Jesus tinha prazer em fazer a vontade de Deus. E nós, se temos a mente de Cristo, nós temos a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é ter prazer em fazer o que Deus manda. E veja aqui que, em primeiro lugar, lá em Provérbios 8:30, então eu estava com ele, quer dizer, a sabedoria estava com Deus, e era seu aluno. Aliás, a palavra aluno é interessante. Aluno quer dizer aquele que não tem luz. O homem não tem luz, porque está cego nas trevas. Mas quando ele crê em Jesus, ele é iluminado. Então ele agora vai aprender, é ser discípulo. Ser discípulo é querer aprender. Ter a mente de Cristo é querer aprender. É aprender de Deus. Porque eu só posso fazer a vontade de Deus se eu souber qual é a vontade de Deus. Então eu preciso aprender com Deus. Segunda coisa que eu preciso fazer: ter prazer em agradar a Deus. Deleito-me em fazer a tua vontade. Veja, era seu aluno e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Em todo o tempo o salvo tem prazer em agradar a Deus. Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem tem a mente de Cristo quer aprender com Deus, por isso vive orando, vive aprendendo, vai à escola dominical, medita nas Escrituras, porque ele quer aprender para experimentar a vontade de Deus. Ele tem a mente de Cristo, ele precisa fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, nós sabemos que para ser experimentada, eu preciso cultuar a Deus, adorar a Deus, aprender com Deus e ter prazer a cada dia em agradar a Deus. Mas as pessoas hoje querem agradar a si próprias. Mas as pessoas pensam no seu prazer, nas coisas que lhes são boas, que lhes são vantajosas. Eles não estão preocupados em agradar a Deus. Estão preocupados em agradar aos homens, inclusive a ele próprio. É o primeiro que ele quer agradar. O primeiro homem que eu quero agradar sou eu. E depois eu quero agradar aos outros homens. Hoje esse discurso do politicamente correto, esse evangelho light, que aceita tudo do mundo, que é de acordo com a forma do mundo, mas para eu oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu não posso me conformar com o mundo, mas eu tenho que me transformar pela renovação do meu entendimento, aprendendo continuamente com a palavra, ouvindo e cumprindo a palavra. Desta maneira, eu agradarei a Deus. Eu tenho que agradar a Deus e não aos homens. Paulo ele escreve isso lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós temos que agradar a Deus, ter prazer em agradar a Deus. Irmãos, as pessoas estão trocando o prazer de fazer a vontade de Deus a cada dia, durante todo o tempo, porque é aqui que Jesus diz, a cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Né? Provérbios 8:30. Eu tenho que ter prazer em agradar a Deus todo dia, cada dia, durante todo o tempo. E por fim, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Jesus fez isso e nós também temos que fazer. Nós temos que ter prazer em mostrar a vontade de Deus ao próximo, aos filhos dos homens. É aquilo que eu falei, não guardar apenas para nós. Não ter prazer apenas em servir a Deus, mas ter prazer em transmitir este prazer para os outros, em dizer deste prazer para os outros. No hino 3 da nossa harpa cristã, aliás, não é o hino 3. É o hino 147. O hino 147, da autoria de Maria Antônia Nobre, as primeiras irmãs, a primeira geração das Assembleias de Deus, ela diz assim: no teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. E na terceira estrofe ela diz assim: desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Então vejam bem que esse prazer não é só para si. É para trabalhar, para servir a Deus, para falar aos outros do amor de Deus. Quem
tem a mente de Cristo faz a vontade de Deus, tem prazer em aprender com Deus, tem prazer em servir e agradar a Deus, tem prazer em mostrar a vontade de Deus ao próximo. E para que eu faça a vontade de Deus, eu preciso buscar ao Senhor, aprender com Ele, apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Preciso me manter em santidade, não me conformar com este mundo. Preciso me santificar para crescer espiritualmente, para ser transformado na renovação do entendimento, e aí então eu experimento a vontade de Deus. Crendo que esta vontade é perfeita, boa e agradável. Posso não entendê-la, mas eu crendo nela e tendo este sentimento de obediência que Jesus teve, aí eu chego até o céu. Aí eu chego até o final, eu persevero e sou salvo, porque eu estou com a mente de Cristo, com o pensamento de Cristo, com a vontade de Cristo e com o sentimento de Cristo. O profeta Isaías, lá em Isaías 58, quando o profeta está repreendendo o povo que era religioso, jejuava automaticamente e achava que com isso estava agradando a Deus, Deus mostrou o seu desagrado com Israel. Olha o que ele diz, Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus? Estão vendo? Por que o povo estava no pecado? Estava transgredindo. Porque, primeiro, não tinham prazer em saber os caminhos dele. Não queriam aprender como a sabedoria que é Cristo aprendia. Eles não praticavam a justiça e não deixavam o direito do seu Deus. Ou seja, eles não obedeciam a palavra. Eles não queriam saber, conhecer da palavra, praticar e cumprir a palavra de Deus. Que é a santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando eu ouço a palavra e pratico e cumpro a palavra, eu estou me santificando. Mas aquele povo não tinha a mente de Cristo. Não tinha o sentimento de obediência. E por fim, pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus? Não tinham prazer de se chegar a Deus. Não tinham prazer em se aproximar de Deus. Não buscavam a Deus. Eu preciso buscar a Deus para poder ter a mente de Cristo. E é por isso que Paulo diz que o homem espiritual, ele tudo discerne. Ele entende as coisas que precisam ser entendidas e as que não são entendidas, ele crê. Ele tem o mesmo sentimento de Deus e ele tem a mesma vontade de Deus. E por isso ele consegue enxergar o quadro espiritual, vigiar, se guardar, servir a Deus, aguardando a glorificação. Esse é o homem espiritual. É aquele que tem a mente de Cristo. Isto é ter a mente de Cristo. Estamos terminando o ano de 2017. E eu e um amado irmão que está a me ouvir, a me ver, devemos parar. Nós aprendemos a obra da salvação. Entendemos o que é a salvação. Mas para chegarmos à glorificação, eu e você precisamos viver com a mente de Cristo. Será que nós temos a mente de Cristo? Feliz 2018. Amém.